E nesse sentido, já que você comentou isso daí no finalzinho, vamos falar de estilos de aprendizagem, né? Por exemplo, como que a pessoa descobre qual que é o estilo dela? Porque a gente sabe que existem princípios de estudos. Sim. Às vezes você é mais visual, você é mais sinestésico, às vezes você é mais de ouvir, às vezes você é videoaula. Como que a gente faz para começar a diferenciar nesse sentido? E se existe alguma técnica universal que você acha que é mais essencial para quem está estudando para concurso público? Bom, a gente tem aquela visão holística, igual eu falei para vocês, do todo, né? Mas basicamente tem alguns testes na internet que você coloca que é qual tipo de aprendiz você é. Às vezes você pode ser um cara que é extremamente visual, então uma videoaula vai te ajudar. Às vezes você é um cara auditivo, uma audioaula, um podcast vai te ajudar. E às vezes você é um cara sinestésico, você precisa colocar a mão na massa, fazer exercício. Então é importante, no meio do seu processo de aprendizagem, tentar evidenciar qual parte eu sou melhor. E é o que eu falo, aplicar as estratégias de ensino. Por exemplo, no Enem, eu sempre fazia primeiro, para quem faz o Enem, tem a prova de linguagens, né, que seria ali a parte de português, vai envolver redação, e aí uma matéria de língua estrangeira, inglês ou espanhol, perdão, e tem a parte também ali de humanas, que seria geografia, história, filosofia e sociologia. Então eu sempre começava por português e depois eu fazia, né, começava por linguagem e depois fazia humanas. E eu tinha um rendimento ali, mais ou menos, de uns 55/60 acertos, de 90 questões. E aí teve um dia que eu vi um vídeo de uma professora, Suzane Ribeiro, que ela falou assim, inverte a ordem. Comecei, não mudei nada, eu só inverti. Comecei a fazer primeiro humanas e depois linguagens. Comecei a ter 75 acertos, 80 acertos, 85 acertos. Eu falei, caramba, meu, eu não mudei minha técnica de estudo, eu não aumentei a quantidade de horas, simplesmente eu inverti a ordem. Então, durante a preparação acadêmica para o concurso, vai testando. Cara, videoaula para mim ajuda. Tem gente que fala, não, eu tenho que escrever. Tem gente que fala, eu tenho que fazer exercício. Mas algumas técnicas que são universais. A primeira, galera, é a forma de reter conteúdo. Não importa se vai ser uma videoaula expositiva, se você vai pegar um PDF para ler. Tem que fazer a questão da revisão. Lembra da curva de esquecimento lá, né? Do Hammer lá, que ele falava dessa questão que vai ser exponencial. Então você tem que pegar e focar na curva de esquecimento e fazer a revisão para poder mitigar ela. E uma coisa que ratifica muito, que vocês sabem, exercício. Sim. Quantos exercícios vocês não fizeram? Galera, exercício é a melhor técnica de estudo. Eu também Pega acho. e faz exercício, mas faz exercício de forma exaustiva. Quanto mais exercício você faz, vai te dar mais confiança. Mais exercício que você faz te mostra se você domina aquele conteúdo ou não. E aí você chegar na prova, por exemplo, se eu falar para vocês, ó, galera, eu vou trazer 2 questões de regra de 3 e 2 de fração. Não importa a questão, só falar assim, meu, eu domino, eu consigo fazer. Porque você já sedimentou aquele conhecimento, você tem, né, um conteúdo acadêmico muito grande e você tem a prática. Então não adianta só ficar na teoria e não fazer exercício. Então, isso seriam técnicas universais. E a outra parte que eu falei para vocês de ver qual aprendiz que você é, vai contribuir para você ter um estudo mais específico, né, mais certeiro. Oh, legal. O bom é a pessoa se testar, né? Porque Exato. tem muita gente que fica, não sai sei lá, não sai do 60, não sai do 60, mas você tá fazendo alguma coisa para mudar? Você tá tentando fazendo a mudar? mesma coisa, né? Sim. Não, acho que é porque eu tô com algum problema. E às vezes é só ela mudar um negocinho, Exato. né? E é o que você falou, né, cara? Eu acho, assim, quando a gente está começando a estudar para concurso público, o mais difícil é a gente entender como é que a gente funciona. E se você tá indo num caminho e não tá dando certo, tenta outro. Tentar outro. Eu sempre cito um exemplo, cara. Teve uma vez que eu e o Anderson a gente estava estudando para orçamento público, né, para o concurso do MPU. Eu gosto de citar porque foi eu tava vendo um assunto totalmente, a parte específica era algo nada a ver, eu sou da área de comunicação. Inédito na sua vida, né? E eu falei, cara, eu olhava aquilo ali, não entendi nada. Aí eu falei, meu, eu tô lendo esse troço aqui, não lembro nem o título. Então tá errado. Eu preciso tentar alguma coisa diferente. E aí o Anderson tinha separado uma bateria de questões pra gente. Na época, eu tinha que imprimir, né? Você imprimiu lá 100 questões lá pra gente fazer quando terminasse. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nessas questões. Olhei e falei, deixa eu tentar resolver. Não resolvi. Errei. Eu sei que eu fiz umas 30 ali mais ou menos, errei quase todas. Aí eu falei, é bem difícil isso aqui. Deixa eu dar uma olhada no material de novo. Aí eu olhava, caramba, tinha uma questão falando dessa data aqui. Pô, esse negócio deve ser importante, hein? Deixa eu marcar. Ah, opa, tinha outra questão também que citou esse assunto, falou disso aqui. Tá? Aí eu, cara, depois quando eu fui olhar a questão, opa, isso aqui agora eu já sei, Mas por quê? Porque aí quando você vai ler, você vai com foco. Você vai na leitura sabendo o que você quer ler, né? A gente brinca com criança, você dá um livro pra criança e fala, lê aí.
Agora você dá um livro para a criança e fala, Lê, me fala quais são os personagens, o ambiente que tá acontecendo isso aí, me fala o que aconteceu nessa história. Aí a criança, ela já lê pensando assim, peraí, o que tá acontecendo aqui? Ah, tem o Joãozinho, tem a Maria, estão no sítio, tem um negócio pegando fogo ali, Então, assim, às vezes vai muito dessa questão da gente entender como é que a gente funciona e quando a gente pega para estudar alguma coisa, a gente já é direcionado, a gente sabendo o que a gente quer extrair daquilo ali. Exatamente. E aí a gente começa a evoluir, né? Você constrói, né? Você constrói ali um ambiente, você faz assimilação, você faz retenção Sim. de informações e tal. Para mim, eu posso falar, cara, aqui podem passar 200 entrevistados. O cara pode falar que fazer questão não é essencial. É a única coisa que eu vou bater o pé. O cara pode falar qualquer coisa que eu não concorde. Tudo bem, pode falar, mas falar que não é para fazer questão, eu vou falar, cara, isso eu bato o pé. Para mim, qualquer tipo de estudo o cara pode fazer, videoaula, o que for, mas se o cara falar questão não é importante, cara, fala, não, pra Não, mim, e a questão é tão isso importante que ela ratifica o conhecimento, né? Uma forma de técnica Como é que você se estudativa. testa, né? Como é que você vai saber se Exatamente. E os simulados que eu falo, pegando as provas anteriores, você já entende como é que é a banca, o comando da questão, o perfil de prova, e fazendo exercício você fala, tem que dar atenção nessa matéria. Você não precisa pagar alguém para fazer uma análise para você, Rogério, você tem que melhorar nisso. É só você fazer a correção. Pô, tinha 50 questões de português, acertei 10. Cara, você vai trabalhar português. Tinha 20 questões de matemática, acertei 18. Cara, matemática você tá bem. É aparar as arestas ali. Então é focar no que você tem dificuldade de trabalhar. Mas é a galera que é o quê? Ser seletiva. Não, só vou estudar o que eu gosto. o que dá prazer, O que né? dá prazer. E aí nunca vai passar no concurso. E se passar vai demorar 10, 15 anos para poder passar no concurso, né? Você vê, você treina pra maratona. Como é que você vai saber se o seu tempo tá bom ou tá ruim? Sim. Tem que Tô se treinando, testar. tô correndo pra caramba. Mas aí, quanto tempo você tá fazendo? Eu não sei, ainda não fiz o percurso, não tem Sim. noção. Você tem que fazer, cara. Não tem... E igual eu falei, é um processo. Se a pessoa não entender que passar no concurso é um processo de aprendizagem contínuo, que não vai ser da noite pro dia, ela não entendeu a regra do jogo. A regra do jogo do concurso é isso. Pode perguntar para qualquer um. Se você fala assim, cara, o que fez você passar no concurso? O cara vai falar, é um processo, eu entendi como é que funcionava, eu sabia que eu tinha que trabalhar minha dificuldade, que eu tinha que ter equilíbrio, que tinha várias coisas acontecendo ao mesmo momento, e aí ele vai construindo esse repertório, essa bagagem, esse arcabouço de conhecimento que vai contribuir para ele ter um desempenho e passar na prova. É da noite pro dia? Não, depende da complexidade do concurso, do nível de dificuldade de aprendizagem que você tem, do tempo disponível que você tem, do financeiro também, se você vai investir no concurso, numa aula particular, tudo isso vai contribuir, entendeu? Show de bola. É igual aquela frase que vocês militares usam, né? Treino difícil, guerra fácil, né? Exato. Treino fácil, guerra difícil, né? Exatamente. Vamos, pode. Não, pode falar.